Olá, tudo bem? Tá começando aqui mais um podcast na Agulha do Vinil e hoje a gente recebe três dos melhores músicos do Brasil num papo para falar de música, para falar de histórias da música, para falar de histórias de músicos. Tá aqui comigo o Nelson Aires, maestro, arranjador, pianista, o primeiro brasileiro a estudar em Berklee, né, Nelson? Foi. Junto com o Vitor Assis Brasil, fez jingle, trilha sonora também, festival de jazz, tem a banda Pau Brasil, trabalhou na Jazz Sinfônica durante muitos anos. Sim. Só para ser bem curtinho. O Heraldo Dumont está aqui também. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, por favor. Que começou tocando clarinete, né, Heraldo? Verdade. E aí passou para viola, para o cavaquinho, para guitarra, para o violão. Foi. E se tornou um grande mestre das cordas. Teve o Quarteto Novo junto com o Theo de Barros, Hermeto Pascoal, com Ayrton Moreira. E foi responsável por uns pioneiros por juntar elementos do jazz na música brasileira, né? E considerado pelo Joe Pass o melhor guitarrista do mundo. É isso? Do universo. Mas isso dito com inglês, com sotaque italianado, fica legal. É porque Giuseppe Passalacqua. A Giuseppe Passalacqua. Mas é exagero, claro, isso não existe isso. E tá aqui o Mozart Mello também, que é um mestre de muitos grandes guitarristas que a gente tem no Brasil, né? Centenas, provavelmente, não só pelas aulas que você deu, mas pelas apostilas, os livros, as videoaulas, né? E também teve vários trabalhos, tocou em vários festivais de jazz, teve algumas bandas. Os três muito bem-vindos. Sintam-se à vontade aqui no nosso modesto podcast. Eu vou começar com uma pergunta. Vai lá. O que eu estou fazendo aqui no meio desses caras? Não seja modesto. Não, a barra aqui é muito pesada para mim. Adoro a modéstia do Mozart. Mentiroso. Digamos que a gente representa a nova geração, vai. Eu estou representando a minha geração, então vale, né? Para começar, eu queria saber de vocês, assim, vocês três, em algum momento de suas carreiras, mais no começo, tocaram na noite, né, em boates, em bailes, né? Sim. E os bailes que antes precisavam de uma orquestra para ter animação, hoje precisam de um DJ. As boates que tinham um quarteto, um quinteto, hoje tem uma voz e um violão. Como é que se formam músicos novos? Como é que eles adquirem essa experiência que vocês adquiriram tocando na noite? Olha, o que está acontecendo tem um negócio interessante. Pelo menos aqui em São Paulo, tem movimentos de criar jovens músicos desde muito cedo, tipo o Projeto Guri. Tem 70 mil alunos na rede pública, etc., aprendendo música e mais outros vários, né, uma forma de socializar as pessoas, as crianças, tudo mais. E depois esse chega e pode ir para a IMESP, por exemplo, que é uma escola ótima, gratuita, para o Conservatório de Tatuí, e isso a coisa vai filtrando para cima. Então, no campo da música instrumental, de instrumentista, hoje a gente tem muitos músicos de top, de excelência, caras muito novos, 18, 17, 19 anos, arrasando no seu instrumento. E a nossa preocupação, acho que é exatamente o que eles vão fazer daqui para frente, porque o mercado tem muita gente para o mercado pequeno, o que, aliás, acontece em qualquer profissão hoje em dia. Mas é pena porque nós estamos praticamente não utilizando esse potencial enorme que está sendo criado, né? O país não tá vendo isso, que tem essa gente toda e que precisa criar novas oportunidades, etc. Ao contrário, como você falou, cada vez o mercado está mais fechado. As pessoas precisam ficar cada vez mais inventando alternativas para conseguir sobreviver. É um problema não é só de governo, é um problema também de empresários. Aqui tem muito pouco festival de jazz. Quantos tem por ano? Né? É verdade, hein? Puxa mesmo, hein? E também eu tenho que incluir nesse pacote, né, esses novos tempos de tecnologia, entendeu? Onde a pessoa ela mistura informação com formação. Como eu dou aula já com quase 45 anos, né? O pessoal hoje em dia acha que uma rede vai resolver o problema dele. Então aquela educação formal
Você imagina eu dando aula há 10 anos atrás, você passava uma música pro cara, o cara ficou uma semana estudando aquela música. Hoje em dia, o cara pega lá o iPad dele e tal, tem 150 mil músicas, entendeu? E tem vários vídeos. Ele perde o foco do estudo. Eu estou falando isso na minha área, que é música popular. Eu imagino que música erudita deve ter outra dinâmica, né? Então eu acrescento nesse pacote esse problema não é só no Brasil que está acontecendo. É uma mudança de pensamento mundial e nós temos que nos adaptar a isso aí. É bastante complicado isso. E essa coisa do estudante que tem uma rotina muitas vezes solitária, né? Se dedicar a um instrumento e desenvolver mecanicamente e desenvolver o ouvido também, por não ter esses espaços, esses lugares para tocar, isso faz falta na formação dos músicos? Com certeza. Eu peguei uma época que eu tocava em barzinho de segunda a domingo, né? Entendeu? Então, hoje em dia, eu até imagino que deve ter, né? Estou meio por fora desse universo aí noturno. Mas era muito fácil tocar, entendeu? E inclusive até música instrumental, estou falando, né? Eu imagino a dificuldade que a pessoa hoje em dia fazer uma gig de música instrumental e tocar num bar. Deve ser muito difícil hoje em dia, imagino, né? Eu tenho visto vídeos de músicos que eu adoro, famosos internacionais, né? Eles estão tocando, eu não sei como eles conseguem tocar bem, porque tá uma zoeira naqueles botecos de bar, lá, aqueles clubes de jazz que você escuta no YouTube. Haja paciência e haja concentração, porque ninguém está prestando atenção aos caras. Então, os caras estão servindo, as mulheres estão rindo, e lá, as mulheres e os homens, né? Pelo amor de Deus. E tá uma época estranha, né? Quer dizer, tem que seguir, não sei até onde vamos mudar para melhor em algum. Agora, o mestre Aldo falou uma coisa que é importante, né? A ausência de empresários que investem em festivais, essas coisas, entendeu? Que, vamos falar a verdade, você tem um Sesc, aí tem um festival do jazz de uma indústria de bebida, não sei o que lá, e acabou. É muito complicado isso. Realmente teria que abrir esse mercado sem pensar em lucro, né? Simplesmente para desenvolver esse potencial que o Nelson falou, né? Eu concordo com o Nelson. A molecada está tocando muito. Parece que os moleques falam, como? Com essa idade tocando, né? É uma maravilha. Só que e o futuro deles, né? Fica comprometido, né? Às vezes um moleque tão novinho e arrasando tanto que eu falei, esse negócio de reencarnação, estão esquecendo de apagar a memória do cara antes dele voltar para a Terra. Estão deixando o cara vir com tudo, né? E nesse tempo que vocês tocavam nos bares, nos bailes, como é que era, assim, para sobreviver como músico? Tinha que topar o que aparecia? Ou dava para colocar o seu desejo artístico? Como é que era? Tinha de tudo, né? Eu acredito. Eu acho que todos nós aqui fizemos muito bar, acompanhar cantores e baile. Então, no baile você tem que tocar o que o dono do baile manda. Mas era uma escola muito boa, porque às vezes você chegava no grupo, não era um grupo organizado, você se apresentava. Eu sou o pianista, você é o baterista, prazer. Daí começava. O cantor falava samba, ré maior, e você não sabe que música que vem, o cara sai cantando, você tem que sair correndo atrás, e é uma coisa que te abre muita a rapidez de raciocínio, né, para tocar. O resultado não era dessas coisas, mas para quem estava tocando era uma super escola que nós todos passamos. Isso falta hoje no pessoal, né? Todo mundo faz prática de conjunto nas escolas, toca em orquestra, não sei o quê, mas essa coisa da rapidez, da esperteza vai faltar para eles, né? Você não acha isso? Eu acho que eu tive uma sorte danada, porque lá, eu comecei a tocar na noite em Recife, e lá acho que estava no tempo da guerra, sei lá, e como é Porto, tinha americano invadindo a cidade, e eles iam nas boates que a gente estava tocando, a gente tinha, olha que música horrível que a gente tinha que tocar, jazz. E a gente, se não tocasse jazz e tocasse alguma coisa diferente, a gente perdia o emprego, o contrário de hoje. E eu peguei essa época em Recife, era Walter Vanderlei,
Hermeto, guitarra, mais Walter Vanderlei e baixo e bateria, porque eu sempre tomava conta do quarteto. Então, Eli Arcoverde, que agora não sei onde ele está morando agora, Hermeto tocava sanfona numa rádio, eu trouxe para tocar piano comigo. E assim foi, eu acho que a gente era o contrário. Por causa dessa invasão americana lá em Recife, a gente tinha que tocar jazz. Aí depois que apareceu o disco do João, a gente tinha que tocar jazz e bossa nova, que são duas desgraças, né? Então é isso. Tive sorte. A minha geração passou por três coisas curiosas. As domingueiras, tinha que tocar as domingueiras, né? Então, os clássicos do rock internacional, tal, e alguma coisa, né? Pegamos os bares, né? Tocar em bares, né? Desculpa, eu falei os bailes, né? Só que a minha geração pegou companhias de baile. Então, tem umas pessoas que eu não vou falar o nome, que algumas eu tive que processar, né? Entendi. Para receber o cachê. Então você ia lá, você se vestia, tal, uma companhia, e o cara falava, hoje você vai tocar em tal banda, se você tocar o banda, você tem que ir lá, se apresentar. E era mais ou menos que nem o Nelson falou. Música tal, discoteca, você tem que sair tocando que nem um maluco. E a terceira coisa são os bares, né? Eu tive um pouco de sorte que nos anos 80 rolava música instrumental. Então a gente tocava música instrumental o que queria, né? Entendeu? O que queria. O que queria. Então... Não era obrigado a tocar jazz, né? Então, só que eu tô falando anos 80, tá? Depois disso, nos anos 90 já não rolava mais. Né? Então, um período curto ali. Você lembra? Penicilina? Claro. Como chama? Lei Seca, que foi Lei o primeiro. Seca, então, tocava nesses bares. Era bom, Muito era bom. né? A gente era feliz e não sabia. Ganhava um dinheirinho lá, mas se divertia pra caramba, né? O Heraldo, dessa coisa de o maestro ou o vocalista pede uma coisa, você sai acompanhando, como é que era com o Hermeto Pascoal? Rapaz, era o seguinte. Eu me lembro de uma. A gente estava aqui em São Paulo, no Captain's Bar do hotel. Ali, na Rio Branco. Era um barzinho de um hotel. Eu esqueci o nome do hotel, era o Captain's Bar. E estava o Hermeto lá, eu estava de guitarra. Eu sempre esqueço o resto, que não é resto, os outros músicos. Então, uma noite o Hermeto lá de piano, tocando legal, como sempre, né? E eu de guitarra. E tinha uma noite um freguês com um copo de uísque assim, lá no bar do Captain's. Aí chegou assim, o Hermeto disse assim, eu vou cantar aqui. O cara falou, eu vou cantar aquele tango, Mi Buenos Aires, querido. Digamos que isso é um fado, que não é, eu sei, mas Fame, começa assim o tango, né? Aí o Hermeto fez a introdução direitinho, acompanhou o cara direitinho, como bom profissional, aí acabou. Todo final de tango assim. A desgraça é a seguinte. Na noite seguinte, o cara estava lá com um copo de uísque dele. Aí chegou assim, eu vou cantar aquele tango de ontem. Fame. Ele fez a minha introdução, aí pegou 4 faixinhas para atacar junto com o fado do cara. 4 faixinhas de piano assim. Esse é o Hermeto, né? Ele ficou esperando o cara. Na hora do meio Buenos Aires, querido, o cara fez. Esse era o Hermeto tocando na noite, né? Quando não era lindo, né? Isso é só. Né? As ciladas do Hermeto. E com a banda, ele fazia umas ciladas também? Com que banda? Com o guitarrista, o baixista, o baterista? Não, bom, eu lembro eu nunca toquei na banda do Hermeto, né? A gente tocou junto no Quarteto Novo. Né? Agora, assim, em sessões, em festivais de jazz, ele tem a manhã de me chamar e
quando eu estou em público assim, e fazer frases para eu cantar, para eu tocar e eu cantar depois, e para me ferrar, né? Isso é porque ele é meu compadre, é meu compadre. Então ele me adora, então que adora me ferrar. Quando está em público com câmera na minha cara, o Festival de Montreux, acho que tem isso. Montreux aqui, aquele lugar de AMB. Ele começa e para, e eu e vai ferrando, né? Esse é o Hermeto. Só uma particularidade, uma época que eu fazia baile, eu me lembro que os músicos de baile eram incríveis. Eles tocavam em qualquer música, em qualquer tom. Eu não tinha essa experiência, né? E aconteceu uma coisa engraçada. Pela primeira vez, vamos mudar o repertório, né? Vamos tirar a música. Eu falei, nossa, pela primeira vez na minha vida eu vou saber agora o que vai ser tocado, né? Então eu me lembro dessa cena, nunca esqueci. Tá uma sala assim, era vinil, né? Ó, nós vamos tirar essas duas músicas, ouve aí. Ouve a música, tá? Não me lembro quem que era. Acabou as músicas, beleza? Eu falei, legal, vamos tirar. Os caras falaram, como vão tirar? Já tiramos. Já foi. Pô, é assim que funciona então o negócio? Já foi. Então os músicos eram excepcionais. E um cara escrevia, tinha metais, né? Falei, que coisa, né? Que músicos, né? E não eram valorizados, né? Impressionante. Né? Deixa eu bancar o solista aqui da história. Depois eu te passo, desculpa. Esse negócio de baile, eu sou um cara sortudo. Eu tocava com a orquestra do Carlos Piper. Carlos Piper era um grande arranjador, saxofonista, e era o Dirceu de bateria, era capacete no baixo, e a gente, era orquestra, era tudo escrito, entende? E ele era a gente fazia baile pelo interior de São Paulo, para todo lugar. E essa era a minha experiência. Ele escrevia coisas lindas para guitarra, ele escrevia só brasa para saxofone, que eram colegas dele, ele tocava muito saxofone, ele sabia como ferrar com os caras, tirar o melhor deles. Não, deixa eu contar uma coisa. Lembra Cazé, o saxofonista? Bom, o primeiro alto da banda do Piper era o Lambari. Uma vez o Lambari não pôde. A parte de sax alto era um pretume, era uma coisa impossível de você. E não é que o Lambari mandou o Cazé. Eu estava bem perto da guitarra, na época de saxofone, de trompetes aqui, e eu estava prestando atenção no Cazé. Cazé não errou uma vez. É incrível, cara, como eu estou levando a história para o outro lado, da orquestra, e de como um cara pode chegar e ler um repertório daquele das 10 às 4 sem errar uma nota. Só teve uma coisa que ele tinha uma contagem, ele levantou antes e depois sentou assim, né? Agora Cazé uma vez ele estava atrasado. Cazé, como o nome completo eu não lembro agora, era um saxofonista. A gente estava passando um jingle com o Chiquinho de Moraes, o arranjo do Chiquinho de Moraes, e ele estava tomando um café ali, aí ele chegou com o sax, o primeiro solo era dele, ele que atacava num solo de sax. Ele fez assim, afinando o sax e já interpretando. Como é que presenciar essas coisas é muito legal, né? Fantásticos, né? Sensacional. E você, Nelson, quem foi o cara que mais difícil de acompanhar ou que te ensinou mais assim nesse... Olha, eu sempre falo que quem mais me ensinou foi o Vitor Assis Brasil, embora nunca me tivesse dado uma aula na vida. Mas a gente morou junto, quando era moleque, a gente morou junto nos Estados Unidos, no mesmo porão. E ele me mostrava muita coisa que ele estava ouvindo. Então, aquela pianista clássica, Martha Argerich, a primeira vez que eu ouvi foi com o Vitor me mostrando. Um cara de jazz mostrando música clássica. Ele tinha uma abertura muito grande, tocava maravilhosamente. E a convivência com o Vitor foi muito rica para mim. Eu até hoje agradeço publicamente. E é uma pena a gente ter perdido ele tão cedo. Mas eu acho que todos os músicos que a gente convive, se você é esperto, você aprende
aprende muito com todos eles, né? Até hoje, né? Eu dirijo uma orquestra de jovens, que o pessoal até 25 anos, a Orquestra Jovem Tom Jobim, e cada vez que eu vou lá, todo ensaio eu aprendo coisa. Eu fico, nossa senhora, que coisa impressionante, né? Que bom que é fazer isso que a gente faz, que fazer música realmente é um privilégio. Verdade. Mozart, você que é mais dedicado ao ensino da música, né? Hoje com a internet a molecada tem acesso a tudo, né? E acha as partituras, as tablaturas, do que quiser, na verdade, né? E como é que se desenvolve o ouvido se o cara consegue achar tudo escrito já o que ele quer tocar? Isso é uma coisa... Essa equação hoje em dia é muito difícil. Você educar 10 anos atrás é completamente diferente. Há 20 anos atrás, então, é completamente diferente. Como eu falei anteriormente, o pessoal perde o foco. E realmente, o cara, se você falar de tem que escutar tal cara, então ele não vai escutar, ele já vai ver o vídeo do cara tocando, você entendeu? E às vezes ele tira uma frase do cara, ele já sabe, já acha que sabe tocar. Então, é difícil você entender... Isso acontece no dia a dia. Eu falei assim, um aluno, por exemplo, chegou para assim, eu quero tocar All the Things You Are. Eu falei, por que você não pega uma música de um jazz, quer compreender jazz, com 2 acordes, 3 acordes, uma coisa simples, vai escutando aquelas melodias, aquelas harmonias, você vai pegar um negócio, vai ser mentiroso, o tempo inteiro você vai tocar e não vai soar jazz. Então, isso vai escutar as transcrições de uma música de 2, 3 acordes, mas eles não ouvem, né? Eles querem, eu quero tocar Giant Steps. Precisa tocar Giant Steps. Então, pega uma asa branca, cara. Pega uma coisa, entendeu? Vai lá do seu universo rítmico, emotivo e tal, né? Então, é uma tarefa muito complicada para um didata brigar contra o nível de informação que tem na internet, né? A gente faz o que pode, entendeu? Eu estava falando para o nosso, eu estou com um curso online de harmonia, tem mais de 500 alunos, né? Então é uma tarefa, você fazer o cara sentar para estudar harmonia, é uma tarefa muito difícil, porque o guitarrista ele é performático, né? Não, mas aqui você tem que ouvir as harmonias, né? Entendeu? Então digamos que ainda tem uma boa fatia de gente que tem consciência que tem que sentar a bunda na cadeira e estudar com calma, sem pressa, e sem precisar botar um vídeo na internet. O cara te ensina um acorde, o cara já grava um acorde, ele fazendo um acorde com vídeo na internet. Não precisa fazer o vídeo, não precisa de views lá. Estuda, vai com calma, deixa a coisa amadurecer aos poucos. Mas eu estou falando isso, mas não vai mudar isso. Esse é o novo planeta. A gente não vai conseguir mudar esse, entendeu? Então você tem que saber administrar isso, digamos assim. Em resumo, né? Para um professor hoje em dia, professor qualquer é difícil. De música é difícil muito mais. É difícil o foco, né? Difícil focar. Focar. Mas agora, vamos falar a verdade, a gente tem que entender, né? Imagina um cidadão hoje de 15, 16, 17 anos, eu sinto sempre exemplo, né? Eu tenho netos, né? Então eu imagino seu neto de 5 anos tal, ele vai lá e coloca no computador, aperta sexo. O que vai acontecer? Você entendeu? É uma crueldade isso, mas esse é o mundo que vivemos, não tem jeito, né? Você falou de tocar asa branca, né? Tem uma coisa interessante, assim, eu não sou músico, mas eu gosto muito de música, e no começo do século XX, assim, estilos musicais se desenvolveram em lugares diferentes do mundo, sem o nível de globalização que a gente tem hoje, que em qualquer lugar você pode achar música de qualquer parte do mundo, né? E elas se influenciam e tal. E aí a gente vê, por exemplo, o baião e o blues e acha que tem alguma coisa ali que é muito parecido e que os caras que inventaram nunca se encontraram, na verdade, né? Como é que se explica isso? Esse departamento é aqui à minha direita. Eu acho que o Gonzagão ouvia blues pra caramba. Jacó também ouvia blues pra caramba, ouvia jazz. Porque tem muito de... Em algumas composições do Luiz você ouve blues, você ouve jazz. Tem uma do Gonzagão que é
É um estudo no modo dórico, né? Aquele Ré menor. Uhum. Dó, lá, si, sol, mi, ré, fá, então, isso é dórico puro, né? Então, você vê que o cara tá, mesmo de ouvido ou coisa, tá na nossa, né? Ele tá sabendo das coisas. Jacó também tem algumas coisas que tem Blue Note pra caramba, Jacó do Bandolim. Embora ele falasse que ele é muito brasileiro, né? É. Ele era contra estrangeirismo, não sei o quê, mas ele mesmo fazia. Verdade, Safado. Falar é uma coisa, né? É. Na verdade, eu acho que aconteceu o seguinte: a música, você falou do século XX, a música do século XX é toda. Foi onde virou, né? A música era dominada pela música europeia, e no século XX entra a África, né? Através dos escravos que ser libertados, a junção da música africana com a música europeia, que acontece nas Américas, né? E você vê que desde o começo do século XX não acontece mais nada na Europa. A música rica europeia aconteceu até o comecinho do século, até Debussy, Ravel, e depois não tem grandes novidades. A novidade acontece aqui nas Américas. E é engraçado que você pega, por exemplo, o ragtime americano, comecinho do século XX, aquela música de piano, né, que era a junção da música das polcas europeias junto com o ritmo dos negros, acontece. A Chiquinha Gonzaga, na mesma época, sem ouvir, está fazendo a mesma coisa aqui. Uhum. Lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, as bandas, né, as bandas marciais, o pessoal tomava umas e outras, começava a pôr uma batida diferente e começou a nascer um negócio que chamava New Orleans, Dixieland, etc. Né? Uhum. E aqui na terra do Heraldo, a mesma coisa, saíam as bandas militares, os caras tomavam uma, pum, nasceu frevo. Na mesma época, sem eu acho que sem ligação direta. É a coisa da junção das duas músicas, e principalmente a influência africana. O Eduardo Galeano fala que o mundo seria muito chato se não fosse a África. É verdade. E é verdade, né? Eles trouxeram a alegria, o calor, o motor cultural do século XX é a África. Minha avó não existiria, minha mãe não existiria. Então, não é? Portanto, eu não. Quando eu vou falar sobre blues, eu falo para os alunos: agora você tem que desmatematizar tudo. Porque agora aquelas regras rígidas não vão funcionar mais aqui. Você pode pegar uma escala que não é coerente com a harmonia e ela vai funcionar maravilhosamente bem. Que já na igreja já funcionava e aqui vai funcionar. Então essa contribuição é maravilhosa. Né? E o que? Eu não sou músico, mais uma vez, mas dizem que a escala que se usa na África, né, que se usava na África, é diferente da escala pentatônica, a escala que a gente usa, que vem da Europa, né? E é isso que dá essa quebra aí? Eu não sei te dizer, isso eu não sei te dizer. Dizem, acho que foi um escritor, acho que é Leonardo Bernstein. Não, Leonardo Bernstein não, é um escritor, não um mestre. Que essa coisa do bend da guitarra veio dos escravos americanos, quer dizer, ouvindo a patroazinha tocando música europeia no piano, diatônica, aquele negócio, e eles com aquele negócio da pentatônica na alma, não sei o quê, eles começaram a achar bonito aquilo, e aí tanto na voz como no instrumento começaram a fazer esse negócio para chegar no diatônico, porque eles estavam apaixonados por aquela coisa diatônica do erudito europeu, né? Aí o primeiro bend veio disso. E em geral, assim, o que se usa para estudar música no Brasil são coisas que vieram de fora, né? Os métodos, as técnicas, né? Muitas vezes se desenvolveram lá fora, mas depois foi se desenvolvendo coisas aqui também. A gente já tem método, já tem técnica para exportar no Brasil? Acho que já temos. O que acontece é uma conversa que tivemos lá fora, eu e o Nelson, sobre os problemas de pirataria, né? Direitos intelectuais e tal, né? Você faz um livro que você fica pesquisando 4 anos,
depois de um mês está na internet disponível de graça. Então isso desestimula você fazer qualquer tipo de pesquisa. Alguns livros meus eu já nem vendo mais, eu dou de brinde, porque não tem como, já está disponível na internet já há muito tempo. Então, se não fosse isso, e também eu acho que nós precisamos nos organizar. Eu só vou abrir um parênteses que há 2 anos seguidos eu tentei entrar nesses projetos. O último foi o Rumos Culturais, sobre o acervo. Tem que puxar a sardinha para o nosso instrumento. O acervo da guitarra brasileira. A ideia é criar um site poderoso, um lugar físico com toda a história da guitarra brasileira, todas as partituras, todas as pesquisas, ano por ano, desde os anos 30, tal, vindo fazer a árvore genealógica da guitarra e disponibilizar isso para as turmas. Ó, existe a guitarra brasileira e essa é a ideia. Quem pesquisou de onde vem, se aqui a partitura está disponível, entendeu? Mas eu não consegui nenhum tipo de apoio com isso. Cheguei até na IBM para ver se eles poderiam me ajudar. Porque isso a gente não tem, né? Não tem. Não. Parece que os violonistas fizeram alguma coisa aí. Os violonistas fizeram, né? São mais organizados nesse ponto. Então eu acho que tem muita coisa para oferecer, né? Porque eu tenho que puxar a sardinha para a gente aqui, né? Nós temos a melhor música do planeta aqui. Eu não tenho dúvida, se você fizer de norte a sul, né? Mas você tornar isso, dar visibilidade e até visibilidade comercial para isso é um pouco complicado. A gente continua ainda mamando em fontes externas ainda, né? Quer acrescentar alguma coisa? É interessante, você é de rádio, né? Eu sou de rádio. Então, eu diria que o grande momento da música brasileira foi começando nos anos 50, foi nos anos 60 que apareceu a Bossa Nova, não sei o que, até mais ou menos o final dos 70. Porque tinha uma coisa interessante que não havia distanciamento entre a música de qualidade, de ponta, feita no Brasil, e a mídia. Os dois andavam juntos. Então, haja visto aqueles festivais todos da TV Record, você ligava o rádio, você via o Zimbo Trio tocando Garota de Ipanema, ouvia Bossa Nova, ouvia Elis Regina, ouvia todo mundo da época. E a partir do final dos anos 70, por razões políticas, etc., rádio, TV Globo, novela. Bom, a mídia começa a ir para um lado que é completamente diferente do mainstream da música brasileira. Então, só o que começa a aparecer, etc., é aquela música de consumo da indústria do entretenimento e não da música criativa brasileira. O que é uma grande pena, porque, como o Mozart falou, a música brasileira, em termos de diversidade, é mais forte que qualquer outra música no mundo. Nem os Estados Unidos têm a diversidade que nós temos e não chega perto da qualidade, numa boa. Né? E infelizmente, o Brasil não sabe usar isso, né? Não sabe usar o potencial econômico dessa música e cultural. Eu diria que o Brasil é super mal conhecido no exterior como coisa de crime, corrupção, não sei o quê. O que não salva é a música brasileira, que todo mundo adora e respeita, né? Futebol já era, inclusive. Futebol já foi, virou uma bobagem, né? Mas a música traduz a alma brasileira. O turista que vem aqui é o cara que ouviu música brasileira no rádio, sente aquela coisa bonita. Ainda ontem eu estava vendo o filme sobre o Zusa, o Homem de Melo, e tem a Maria Schneider, é uma musicista americana, tem uma orquestra maravilhosa, etc. E ela fala uma coisa maravilhosa. Ela falou: a minha vida tem 2 períodos, antes e depois do Brasil. Quando eu vim para o Brasil, eu aprendi que música pode ser alegre e amorosa. Nos Estados Unidos é tudo muito competitivo, todo mundo sério, fazendo o melhor. Os caras tocam demais, é espetacular, mas não tem espírito. Eu aprendi no Brasil a fazer música bonita. Olha que coisa linda. O Pat Metheny fala a mesma coisa. Verdade. Antes de conhecer a música mineira e depois de conhecer a música mineira. E a gente está jogando isso no lixo. É uma judiação, né? Nossa. É uma dor no coração inclusive, isso seria um alimento para as novas gerações, né? Mas a
a rede não propicia isso para eles, entendeu? Né? Eu acho que são só exemplos pontuais. Tem alguém fazendo uma coisa aqui, outro em São Paulo, outro lá na Bahia e tal, mas não existe um movimento, né? E infelizmente eu sou um pouco pessimista em relação a isso, né? Eu não vejo um pouco essa mudança. Complementando, estávamos falando agora há pouco do início do século XX, que os Estados Unidos aproveita o efeito da Primeira Guerra, né, que a Europa destroçada, para vender os seus produtos, para entrar como o novo líder do mercado mundial. Só que junto com os produtos americanos, né, o consumo americano, ele vende também o American Way of Life, o jeito americano de ser. E como é que ele faz isso? Com cinema e com música. Então, qual é o marketing deles? Eles têm aquela música deles, origem negra, que eles aproveitam, né? Eles têm aquele sistema péssimo de preconceito racial, mas se aproveitam daquilo e começam a vender monossílabos, jazz, blues, swing, pop, folk, rock, rap, country, ska, certo? Eles vão embalando o produto deles e vão vendendo essa música, e vão vendendo os Estados Unidos, vão vendendo seu produto atrás deles. E nós aqui olhando ali e achando bonito. E a gente tem uma coisa melhor que isso, só que música popular brasileira, música instrumental, a gente não consegue nem fazer um pacote bonito, quanto mais vender isso que nós temos. Nós somos o único país que tem o que eles têm para vender e a gente fica olhando. É desesperante. São poderosos até nessa história de saber vender o peixe. Sabe vender. Você fica refém até culturalmente, né? É verdade. Se o guitarrista de uma cidade do interior que nunca ouviu o Wes Montgomery começar a improvisar em oitavas direto assim, o que é que vão dizer? Na onda do Wes, na onda do Wes. É igual o Joey Pass. Você começa a fazer arpejos na guitarra, como é o nome do menino? São os parâmetros, né? São os parâmetros. Tem um outro guitarrista que mostra que usa isso como marketing, que é o que veio com eu esqueci o nome dele agora, é um cara. Gambale. Frank Gambale. O cara nunca é o brasileiro, Frank Gambale. Né? Porque o negócio é o poder cultural dos Estados Unidos, né? Eles sabem fazer muito bem isso aí. Moser, você tem alguns alunos famosos que hoje atuam mais num rock mais pesado e que tem fama até internacional, né? E esses caras estudavam bossa nova, harmonia também? Sim. Na minha formação não tem conversa, o cara tem que estudar, tem que rezar a cartilha, né? Então essas pessoas que são hoje em dia até ícones aí, internacionais, tocaram choro, tocaram bossa nova, estudaram harmonia, improvisação, jazz, eles fazem o que eles quiserem depois. Mas, curiosamente, o que eles estão tocando, eu não ensinava isso. Então, eles seguiram, né? Então, eu fico contente de eles terem, né, chegado nesse patamar, né? Se eu fosse fazer uma pequena crítica só, eles teriam que olhar com um pouco mais de carinho com o nosso país. Você entendeu? E eu vejo que tem uma preocupação muito, como o Nelson falou, né? De encher a bola da cultura deles, né? E então, eu acho que essa hora, se você conseguir uma visibilidade, é legal você usar isso a favor do seu país. Eu vejo isso como educador, não como músico, você entendeu? Até não precisa nem ser tocando, às vezes num texto que você fala, você tem que valorizar essas coisas. Isso eu não vejo muito, infelizmente. Mas eu entendo, né, que faz parte desse jogo, né? E vocês hoje que têm um patamar de serem grandes ícones da música brasileira, uma pergunta aqui do João Carlos Fávaro, nosso produtor. Vocês estudam ainda? Como se estuda quando se chega num nível tão elevado de conhecimento musical?
Porque você está morando. Posso falar por mim? Minha mão direita está horrível. Eu estudo direto. Eu estou num fogo ultimamente para estudar. Estou com um trabalho novo que está me obrigando a estudar. Meu prazer é estudar. É uma maravilha. Pegar o instrumento e ficar estudando, arranjando, compondo. E, claro, com as limitações, né? As limitações. Aquele bend de 1,5 já agora é meia boca e tal. Só sai com 0,9. Aquela harmonia já não é mais, né? Entendeu? Mas isso é uma coisa inexplicável de música, entendeu? Eu acho até que se você perder isso, é muito ruim. Até no meu caso, os alunos vão perceber, né? Que você... Como? Se o professor não estuda, como? Não tem como, né? Eu estudo. Estuda ainda, né? Não tem como. É engraçado, acho que o público em geral tem uma visão muito diferente da vida de músico, que o que você vê é o cara em cima do palco dando risada, feliz. Você fala, bom, isso é a vida do músico, né? Isso aí é 3% da vida do músico. O resto, você tem que é muito tempo sozinho, resolvendo problemas, estudando o seu instrumento, estudando música como não, no geral, como conceito, etc., se preocupando, ensaiando, pegando avião, esperando no aeroporto, check-in no hotel, não sei o que, para ir daí fazer o show, né? Então é uma vida, é uma atividade muito solitária e meio atlética, né? Se você parar o seu condicionamento, você dança. A fila que vem atrás vem brava, né? Então você precisa estar esperto o tempo todo. Dizem, não sei se é verdade, que a probabilidade de um músico ter Alzheimer é muito pequena, porque a gente usa os dois lados do cérebro o tempo inteiro, eles estão trocando figurinhas, né? E eu percebo que a atividade estou com 83 é muito longa. e ainda estou falando 83. O Heraldo, o André Cristóvão pediu para você contar a história de My Funny Valentine. Jim Hall. Jim Hall. É o seguinte, Jim Hall veio aqui com Ella Fitzgerald, acompanhando. No tempo que o Teatro Record trazia esse pessoal de jazz, né? Disso, né? Veio acompanhando Ella Fitzgerald. Não o Barney Kessel que gravou com ela, mas o Jim. E ele pegou, e a gente se encontrou, ele foi lá no famoso Captain's Bar, onde eu estava trabalhando. Aí ele me deu um 011 liso de presente, sem eu pedir nada, já com aquele sorriso que só aquele dentinho do Jim Hall, todo mundo adora. E ele disse, aí já mostrou um disco da Dolores com My Funny Valentine. Aí ele falou, esse trecho do começo eu comprei para aprender. É um fugato que tem. E eu gravei com a Dolores isso. Dolores Duran? É? Dolores Duran. Claro. Então, tá o Walter de Celesta e piano, Walter Vanderlei, eu de guitarra, talvez o Chui de Dirceu, se não me engano, não tenho certeza, de baixo e bateria. E ele veio assim, olha, eu não sabia, estou aprendendo como é que chama? É verso, sei lá, uma espécie de introdução. Introdução cantada. É. Ninguém grava, o Chet Baker já entra no My Funny Valentine, Paul Dermot, My Funny Valentine, né? Todos eles. Por isso que ele comprou para aprender aquele trecho lá, aquele fugato, aquele negócio meio bar que tem. E qual era o mote mesmo? Jim Hall tendo aula com o Heraldo Monte, né? Esse é o mote. Pois é, então aí eu achei legal. A Dolores, como é. Engraçado que a pessoa que ele veio acompanhando acho que ele não. Porque a Ella Fitzgerald gravou com esse negócio que a Dolores cantou. Na gravação da Ella tem. E não sei, ou eles não tocavam no show o My Funny Valentine, ou porque ele não conhecia, você veio conhecer com o disco da Dolores que a gente fez lá. É um verso, uma introdução, alguma coisa assim, mas é tão bonita e tem letra, então eu acho que deveria fazer parte do todo, da composição. E todo mundo já entra, My Funny Valentine. Então foi esse negócio, essa coisa com o Jim Hall, foi isso. Além do 011 que ele me deu.
E vocês dois, o Nelson e o Heraldo, tocaram com o Edu Lobo, né? Em algumas oportunidades. Mas separados. Separados, nunca na mesma banda? Não, que eu me lembre, não. Não, que eu me lembro também não. Eu tô com o Edu, com o Quarteto Novo, a gente já viajou para a França. Com o Edu. E como é que foi? Conta alguma história dessa época aí, das composições dele, o que ele cobrava de vocês. Rapaz, ele era um cara tão legal. Eu lembro que a gente tinha um apartamento, não tem nada a ver com música, meu Deus do céu. A gente começou a ensaiar com um Quarteto Novo e ele tinha um cachorrinho desse tamanho. E a gente estava ensaiando e ele falava, o cachorro queria fazer o cocô e ele batia no cachorro. Aí eu falei para Edu, peraí, você tem que levar aonde o cachorro deve fazer cocô, porque você tá condicionando a ele a não fazer cocô. Quer dizer, coitado, né? Então ele tem que levar para o banheiro. Agora, isso não tem nada a ver com música, mas eu sei que a gente viajou, fechou com o Edu numa cidade chamada Enghien, alguma coisa lá na França, que é um cassino e é uma cidade de banhos, alguma coisa assim. O francês vai para lá tomar banho. E depois um amigo da gente, do Quarteto Novo, né? E do Edu, amigo do Edu, arranjou uma casa em Paris para a gente fazer um barzinho durante uns 10 dias, enquanto eu não voltava, enquanto o voo, sei lá, não estava pronto. E a gente ficou lá nesse barzinho, Hermeto. O piano era afinado em 400 e não sei quanto. A minha viola fez isso. Né? Estava um ar seco desgraçado lá na França. E eu, tomara que não quero. E ela foi fazendo assim. E o piano, piano, não sei quem fez aquele piano. Aqui tem uma parte de madeira desse tamanho, bicho, antes da tecla. Então é para ferir mesmo aqui, né? Então, aqui. E a afinação era 400 e não sei, né? O lá. E a gente fez esse barzinho durante um tempo. Ele era assim, ele ficava num bar com uma coisa. E tinha uma porta tipo assim, festa de salão, que abafava o som de uma discoteca. Aí a gente tava com o Quarteto Novo. Aí, eu me lembro que o Sacha Distel, que estava namorando a Brigitte Bardot na época, eles sentaram lá na parte do bar, né? Ouvindo o Hermeto, tudo, a gente. Aí eles pediram, estava um maior sucesso do Jorge Ben, mais que nada. Aí ela pediu, a Brigitte pediu para o Hermeto tocar mais que nada aí. Aí quando chegou na segunda parte, o Hermeto esqueceu e começou a falar. Ela falou, Manon, Manon. Brigitte Bardot e Hermeto Pascoal, que encontro maravilhoso. Tudo a ver, né? Engraçado isso. E você, Nelson? Conta uma dessa também pra gente. Então, eu conheci o Edu, é engraçado, porque tinha muita reunião de bossa nova, né? Tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, todo mundo, década de 60, que era um negócio interessante. As pessoas iam mostrar composições novas. E, bom, eu sempre frequentei essa turma aí, daí o pessoal aqui de São Paulo ia uma turma para o Rio de Janeiro encontrar os músicos lá, tudo. Daí eu falei, puxa, mas eu acho que eu não vou poder ir, que eu não tenho onde ficar no Rio de Janeiro. Daí uma das meninas falou, não, o meu primo, a Wanda Sá é minha prima, e o namorado dela também toca um violão, não sei o que, daí eu acho que você pode ficar na casa dele. Tá bom, fui, né? E o namorado da Wanda Sá era o Edu Lobo. Mas começando, ele nunca não tinha gravado nada, então a gente se conhece desde a adolescência, assim. E foi legal que eu vi ele compor compor o Bora Andar. Vi ele fazendo isso, né, na casa dele. Foi meio histórico. E tive a oportunidade maravilhosa
de assistir o Quarteto Novo, foi do Lobo, tocando aqui numa boate que tinha na Rua Augusta. Vocês ficaram muito tempo lá fazendo isso. Acho que Eu lembro que eu fui várias show. vezes, fiquei maluco. Crianças, que som. Eu acho que acho que foi só um show. Hã? É, Foi só um. Foi que a gente tava. Nós estávamos uma temporadinha lá no Do Quarteto Novo. Quarteto Novo, com Temporada? o Edu Lobo. Eu fui ver umas Quando, duas, três com vezes. a do Lobo. Não, porque a gente fez só com o Quarteto Novo, o cara queria fazer uma temporada e a gente era muito besta, só queria fazer show, não sei o quê. Aí e não queria. E era na Rua Augusta. Aí eu falei, o que é que a gente faz? Eu disse, não vamos fazer. Aí eu disse assim, eu tenho uma ideia. Eu vou comprar uma fortuna daquelas que o cara vai desmaiar e não vai pagar de jeito nenhum. Aí, no próximo ensaio, eu cheguei e disse, bicho, o cara vai pagar. Aí a gente foi e fez esse show. Aí chegou um baixista que estava com a saudade desgraçada do Brasil e tocava com Mendes, com Sérgio Mendes, morava em Los Angeles, mas contava. E ele estava lá visitando e a gente tocando. Aí o cara chorava, ele urrava na boate. Coisa mais brasileira! Rapaz, que legal. Tião Neto? Tião! O Edu Lobo ainda é repertório obrigatório ainda para os alunos. É. Sinto muito. Tem que tocar. Ele é muito legal. Muito legal. Tem coisas incríveis. Musical pra caramba, né? E ele não sabe lidar com cachorro, né? Bom, estamos chegando já mais no finalmente aqui do nosso papo, infelizmente, que está muito gostoso, mas eu queria que vocês destacassem um momento da carreira de vocês que foi especial, assim, um show, ou um trabalho, enfim, o que marcou, dentre vários momentos bonitos, um que marcou a história de vocês. Difícil, né? Difícil. Conjunto. Tem várias coisas importantes. Não, mas escolhe uma só. Coisas engraçadas. Por exemplo, eu tocando no Festival de Inverno em Campos do Jordão, lá naquele puta teatro, os meus filhos pequenos correndo, que nem os malucos, e berrando. Eu não conseguia tocar mais, sabe? Coisa do tipo assim, né? Outro momento foi o Festival de Jazz de Montreal, que foi maravilhoso. A recepção que deram para nós brasileiros lá. A gente bisou três vezes. Esse daqui né? é o de lá mesmo? Não, de lá. Foi lindo, assim. Tinha um cara com a bandeira do Brasil, você estava 31 dias fora do país e tal. São coisas que ficaram na mente, assim. E coisas comuns também do dia a dia, de você se emocionar com alunos, com pessoas, né? É muito difícil. Né? Eu poderia ficar falando nas próximas 4 horas. Mas isso aí acho que já resume bem. E você, Geraldo? Rapaz, uma coisa bonita que eu fui lançar um disco, acho que foi Cordas Vivas, alguma coisa assim, e estava, acho que é Marlui o nome dela, uma moça que estuda... indígena, né? É Marlui. Marlui Miranda. Marlui Miranda, exato. Eu fui, na passagem de som, ela estava espalhando umas folhas com um cheiro lindo, um cheiro gostoso, um cheiro cheiroso, né? Preparando o palco, enchendo o palco todo daquilo para a gente. E isso me marcou muito, Eu fiquei muito emocionado com esse negócio. Aí, Marlui, gostei disso. E você, Nelson? O que você quer contar? É difícil achar alguma coisa, mas eu estava me lembrando da experiência mais apavorante. Agora, Tem várias. Pois é, não, mas essa foi apavorante, porque eu nunca tive uma aula de regência na vida, e quando eu percebi, eu estava regindo a Filarmônica de Israel, né, que é uma das grandes orquestras do mundo. Música brasileira, claro, mas o negócio que estava falando da potência da nossa música, e aconteceu uma coisa interessante, eu mandei os arranjos lá para eles, antes de ir, né, e aí a organização da Filarmônica me responde: Dear Maestro, what is caxixi? What is a go-go? Eu falei, não, esses são instrumentos de percussão brasileiros, não sei o quê. Não se preocupe, nós vamos levar o nosso baterista para fazer os ritmos brasileiros.
preciso só de tímpanos, um tecladista. Eu jamais iria pedir para músicos, né, do nível da Filarmônica de Israel para tocar instrumentos de percussão popular. Não vou pensar nisso. Se por acaso algum dos músicos quiser participar, será muito bem-vindo, mas não é necessário. Chegamos lá, 8 percussionistas, tá, todos eles. Nenhum deles quis tirar uma semana de folga. Todos eles quiseram tocar música brasileira. Puxa, que legal, que lindo. Isso é o negócio que mais me marcou. Nossa, que legal. Muito bonito. E ainda por cima, no último dia, desculpa, é uma história meio longa, mas é bonita. A gente tinha levado o Celso de Almeida de baterista, né? Daí no último dia no começo do ensaio, chegou o chefe do departamento de percussão, falou: maestro, tem um negócio muito sério para falar com o senhor no intervalo, por favor. Então o senhor... Eu já entrei em pânico, né? Falei: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu devo ter feito uma burrada. Chegou ali no intervalo e falou: é uma filarmônica, tem uma organização, né? Então ele falou: olha, eu sou o chefe dos percussionistas, os percussionistas se reuniram, pediram para mim, para eu falar com o maestro falar com o diretor da orquestra, para falar com o produtor, porque a gente gostaria que tivesse um praticável para o seu baterista, porque nós achamos que o público inteiro tem obrigação de ver esse cara tocar. Que lindo, né? É lindo, né? É o que a gente está falando agora há pouco da força da nossa música, e ninguém percebe. Impressionante. Grandes experiências, né? Cada coisa emocionante. E um disco? O nosso projeto chama Na Agulha do Vinil, então a gente gosta muito de falar de discos emblemáticos. Queria que vocês destacassem um, assim. Eu lembro que uma vez o João Bosco falou que durante uns 3 meses ele só ouviu o disco do Tom Jobim, aquele Antônio Carlos Jobim, que é mais instrumental, que ele toca com uma mão. Vocês têm algum assim? Que não seja nosso. Pode ser de vocês também, o que quiserem. Bom, eu vou falar uma coisa, como são jovens que vão ouvir isso, eles estão ligados na internet, hoje em dia eles têm que ouvir um cara que não é brasileiro. É um cara chamado Jacob Collier, que é um cara que está apontando a música para uma direção absurda. A última coisa que ele fez, e aconselho ver, que além de tudo é divertido, ele pediu para 30 pessoas do mundo, tem um finlandês, tem um italiano, cantar uma melodia no banheiro, e ele harmoniza essa melodia que a pessoa canta. Então ouça as 30 harmonizações que ele fez de crianças a adultos. É um negócio do outro mundo. Então, para quem gosta da harmonia, eu amo a harmonia, esse cara é uma referência, e tem coisa brasileira, claro, é uma referência maravilhosa. Estou falando isso porque o cara bota lá, Jacob Collier, apertou, já está vendo, tá bom? Eu admito que ultimamente não estou ouvindo muita música assim, né? É mais internet mesmo. Né? Vai. O meu disco, que eu lembro de ter ouvido mais vezes, foram 2. Um foi o primeiro disco que eu ouvi do Bill Evans, aquele pianista, né, que também, falando de harmonia, é o cara que na década de 60 virou do avesso isso. E o outro disco que eu ouvi demais foi o primeiro disco do Milton Nascimento, com o arranjo do Luiz Essa, que eu falei: puxa, isso aqui não é bossa nova, isso aqui não é samba, isso aqui não é nada, isso aqui... Os caras descobriram o Brasil de novo. E para mim foi uma iluminação, assim, realmente. E o do Bill Evans qual que é? O Bill Evans, eu acho que é um dos primeiros dele, eu não lembro nem do título. Eu lembro de ficar virando aquele negócio. Eu era muito amigo, né, ainda sou do Zeca Assunção, baixista, né? Ficava na casa dele, nós dois, virando o disco para lá, para cá, da tarde inteira. Era bom ter tempo para isso, né? É muito bom. Nelson, uma curiosidade que eu tenho em relação ao Bill Evans. É verdade que no começo da carreira ele escrevia os solos dele, não improvisava? É porque você ouve gravações diferentes, com anos de diferença, e ele toca basicamente, às vezes, algumas músicas, ele toca basicamente o mesmo solo com algumas pequenas diferenças. Então dá a impressão que ele estudava mesmo. Ele era muito estudioso, todo mundo fala isso. Passava horas tocando lá.
Então acho que tinha alguns solos meio preparados e outros que ele fazia na hora, assim, que eu saiba. E você, não, o teu disco? O Joe Pass, ele toca sozinho, toca jazz sozinho, e o nosso instrumento é terrível para você fazer isso. Sim. E o Joe Pass, ele improvisa mesmo. Ele sozinho, pegar uma guitarra sozinho e nada é pronto. Ele não apronta nada em casa, sabe? Talvez talvez o Summertime, que ele talvez isso, negócio. Mas no geral eu conheço o cara, a gente conviveu muito. É completamente improvisado. O que para você tocar guitarra tipo clássico é quase impossível. Agora outra coisa. Tem um filme, né, chamado Deus é Brasileiro, com Tata. Bom, eu sei, o filme é Deus Brasileiro, e a última cena é dois namorados, duas pessoas, né, um rapaz e uma moça, acho que é, num barco assim, de longe, e os letreiros passando, os letreiros passando, e Djavan cantando Melodia Sentimental do Vila Lobos. Escuta isso. Bom, tá certo que o Djavan troca uma nota a música do assim, a melodia que o Vila escreveu é essa. E o Djavan toca uma notinha, canta uma notinha que eu acho até melhor. E essa cena com a voz do Djavan e os letreiros passando é um momento muito bonito. Deus é Brasileiro. É um filme meio recente até, né? Tem uns mais 10, ou 15 menos. anos. Verdade. É bonito mesmo. É. E pra gente encerrar, o que vocês querem divulgar aí de trabalhos e shows e aulas? Bom, eu gostaria de agradecer os meus alunos que estão cursando. O curso chama harmoniaparatodos.com.br, né? Desde abril está rolando, né? Dentro desse curso tem outros cursos dentro desse curso, e assim está sendo muito legal a experiência de pessoas interessadas em estudar a harmonia, que é um negócio que não tem nada a ver com performance, né? O cara tem que sentar a bunda e estudar mesmo, né? Então eu gostaria de divulgar isso. E estou preparando um novo trabalho que vai ter, além de sons, vai ter imagens também, né? É um trio, mas esse vai demorar um pouquinho ainda, que nós estamos ainda nos ensaios, fazendo os arranjos, né? E tem que sincar com as imagens e tal, e é para o ano que vem, né? Mas foi motivador para mim, que às vezes você tem que pegar a fase da vida, se motivar com alguma coisa, porque se você ligar a televisão, você vai ficar deprimido. Então, a música tem esse motivo espiritualmente, né? Eu digo assim, é muito essa legal. Capacidade, né? Isso aqui é motivador espiritualmente, estar com esses caras também. Né? Como é que é o site, então? harmoniaparatodos.com.br. harmoniaparatodos.com.br. Isso, muito obrigado. O último disco que eu gravei é de viola, né? Viola de 12 cordas, mas é viola, não é um violão de folk de 12 cordas. Viola caipira, né? Não. Não é caipira? Sim, é aquele tipo de viola, mas ela não fica caipira na minha mão, coitada. É um filme, tem muito choro tocado em viola, com regional, tá o Capelupi, de violão de sete. A turma viajou comigo para o Rio para fazer isso. Na Biscoito Fino, tá oh, meu Deus, eu não vou esquecer, como é o nome de um batera legal pra caramba, o sujeito é bom. Bom, ele está tocando pandeiro no disco, o Capelupi, meu filho de violão de 6, o Capelupi de 7, eu de viola e o... Obrigado, hein? Desculpa, de pandeiro. E é um grande baterista, e meu amigo. Né? Bolão? Do Rio? Batera, não, daqui de São Paulo. Do interior, mora no interior. Deu branco. Mas é um disco, então, ainda está à venda, tá
tá por aí, é um disco de viola. Como é que chama o disco, mestre? É igual um disco o nome é o mesmo do disco da Eldorado de 80, Heraldo Monte só. E é um disco de viola, tem muito choro de viola, tem lamento, tem choros meus, tem Doce de Coco, lamento. Doce de Coco, inclusive, tem uma parte que muita gente, a maioria dos bandolinistas toca errado. Aí de tanto ouvir isso errado, nessa parte eu vi bastante a gravação do Jacó, que é o compositor. Aí nessa parte eu parei para dar uma aula. Aí, porque a turma faz. Dá um mi bemol, aí tá errado. Já todo mundo. Aí pois é aquele erro que você vai se repetindo, que você não está ouvindo a gravação do Jacó, né? Aí eu via do Jacó e falei, mas que é isso, bicho? Aí eu dei essa paradinha. Inclusive, não vou dizer, um bocado de jeito toca errado. Então é fácil entender a próxima. Se é mi, é fá, sol, lá, si, dó, ré bemol, né? Aí eu dou uma paradinha para poder, dou uma aulinha, depois segue o ritmo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É verdade, um bom guitarrista tem que saber cantar os solos dele? Olha, eu acho que eu sempre estimulo a pessoa a tocar e cantar. Não precisa afinar. Mas tem os motivos de concentração. O cara não está pensando em sexo. Ele está cantando, então, né? E outra coisa também, a tendência é ficar o solo mais musical, porque não vai fazendo. Sabe? O cara não vai conseguir. Então ele tem que botar a bola no chão e cantar. E com isso ele começa a conhecer a sonoridade do braço. Nada a ver com notas. O som tem ali. O som por região. O cara vai conhecer os sons do instrumento dele. Não importa a nota, né? Então eu super estimulo isso aí. Mas convenhamos, né? Um guitarrista virtuoso de rock não faz o menor sentido ele cantar as notas dele, certo? Ia ser uma serraria, né? Não faz nada. Eu tocava clarinete, né? Em banda, em orquestra, né? Clarinete. E quando eu passei para instrumentos de corda, eu era muito solitário, vivia num bairro da Mostardinha, não conhecia ninguém. Aí eu sabia a teoria, eu li, eu tocava clarinete na orquestra, então tinha que ler. E quando eu estudei instrumentos de corda, eu não sei onde é o quinto traste da corda tal. Eu sei que ali é um ré, eu sei que ali é um si. Eu estudei assim, aí eu começo a cantar. Faz mi ré, mi só para falar, mi ré, faz a lá de falar lá sol lá si do lá fa mi ré sol mi ré do fa do. Eu canto muito eu improviso, não só fazendo com a guitarra, mas dizendo o nome das notas. É meio cafona, é meio didático, mas eu gosto de fazer a turma ficar assim. Isso aí, esquece o que eu falei, não vai falar isso, a pessoa vai parar de tocar. Ninguém vai querer perder todos os meus alunos. Assim. Então, pode cortar essa, corta. Onde é o 12º traste? Eu sei lá. Ele tem ouvido absoluto e eu tenho ouvido soletro. Essa é a diferença. Mas ainda nesse assunto da música clássica indiana, que é provavelmente a música mais sofisticada que existe no mundo, mais difícil, nenhum instrumento, inclusive percussão, o aluno pode pôr a mão no instrumento se não souber cantar perfeitamente o que vai tocar em seguida. O cara tem que estar aquilo introjetado para depois o professor deixar ele tocar, passar o instrumento. Né? Legal, né? Espetacular. No piano dá para tocar, cantar as notas também? Você tem que. Senão fica uma nota atrás da outra. Eu vi falando para Keith Jarrett. Não precisa cantar junto, né, no show, mas cada nota que a gente toca,
ela tem que ter SIC, RG, comprovante de residência. É. Cada nota é uma, ela tem o seu jeito. Então, se você só tocar uma nota atrás da outra, você não está fazendo música. A música é você dar um shape para cada nota. Cada uma tem a sua importância, tem o seu jeito de pegar, o tempo que demora, se é forte, se é piano, cada uma, é a frase musical. É isso, né? A vantagem que o piano tem é que ele não tem traste. Então, não dá para ser bico no piano. Aquilo é um Mi bemol. Aquilo não é traste, no terceiro traste, coisa nenhuma. Então, todo mundo tem que. O pianista tem que ser, no mínimo, tudo na minha mesmo. É Mi redor, né? Não tem negócio de traste, cara. Não tem shape no piano. Então, você tem. Como na guitarra, se eu mudar o shape, se eu não souber as notas do próximo shape, eu erro tudo. Entendeu? É a mesma coisa. Eu acho que o instrumento que o cara não tem negócio de shape é a guitarra, porque nenhum saxofonista, né, vai continuar. Né? Mas fala agora do seu trabalho atual. Por sorte, eu tenho várias coisas acontecendo. Eu toco há mais de 10 anos com a Mônica Salmaggio, que é um prazer sempre, né, trabalhar com uma cantora que é muito mais que uma cantora. Ela tem isso de fazer cada frase musical uma coisa muito linda. Estou fazendo um duo com o Ricardo Hersch, que é um violinista espetacular e que achou a articulação brasileira no violino, né? Então ele consegue tocar forró que nem um sanfoneiro. É um negócio muito legal, de duo, né? Então você tem que trabalhar mesmo, não pode dar moleza. Estou revivendo a minha Big Band dos anos 70, já faz uns 3 anos, que está uma delícia. Daí com outra formação, só molecada tocando, os caras arrasando, bicho, um negócio apavorante, o que esses caras tocam. E é uma delícia estar com eles. É Tom Jobim, né? Não, essa é Nelson Aires Big Band. Big Band mesmo. E tem a Orquestra Jovem Tom Jobim, que é uma orquestra da IMESP, da Escola de Música do Estado de São Paulo, que eu sou um dos maestros, e que é também só de molecada, máximo 25 anos, uma orquestra tipo jazz sinfônica, uma big band com cordas e madeiras, etc. E os caras estão arrasando, tá demais. É uma delícia trabalhar, fica emocionado de lembrar deles. Legal. Muito bom. Momentos incríveis aqui pra gente rir, se emocionar. Dá uma editada, né? Sim. Não, sim. A ideia dessa conversa foi do Heraldo. Porque a gente ia fazer individualmente esses programas. Muito mais divertido. Ela falou, lógico. Então, assim, agora só vamos fazer assim. A primeira ideia era só, era chato, seria chato, né? Só vamos fazer seria assim. mais. Aí ninguém interrompia ninguém, eu não interrompia o Nelson. Foi ótimo. Né? Nelson, não quero ser indelicado, mas que idade você tem? 71. Você tem o mestre está Quase 2. Eu não falo. 83. É 83. Eu estou com 65, então são 3 gerações. É verdade. O Duda. O Duda está com 83. Encontrei com ele semana passada. Está com 83, a mesma do Duda, né? Eu fiz uma coisa que os dois nunca fizeram. Muito rock and roll na veia. Eu toquei no Lee Jackson mesmo, tá pensando o que é? Quando os caras perguntam, mestre, qual estilo que eu toco, eu falo que é roqueiro fracassado. A minha experiência com rock é a mais estranha possível, é gravar com Celi Campelo. Tomo banho de lua. É você que gravou? Muito bom, senhores, muito obrigado por atender o nosso convite aqui, bater esse papo, demos risadas, nos emocionamos e falamos de música. Nelson Aires, Heraldo Dumont, Mozart Mello, e agradecer toda a galera que faz parte desse projeto, o João Carlos Fávaro, que está aqui, que é o idealizador, é o cara que não desiste da música, de juntar músicos e histórias de música. A Lúcia Rodrigues, que nos ajuda na produção também. Tem o André Cristóvão, que grava os podcasts contando histórias, milhares de histórias de música que ele conhece, dos músicos com quem ele tocou, ou que ele viu tocar. Ele participou de muitos festivais também. Temos o Flávio Franco Araújo, que é o dono desse espaço incrível aqui, e que se desdobra fazendo imagens e som e tudo mais. Eu sou, humildemente, Regis Salvarani, que gosto muito de música, é isso. É isso aí. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Parabéns. Valeu, legal.
João, mostra para esse povo, porque a ligação está muito ruim. Então vou mandar só esse vídeo para vocês aqui. Conheci o Heraldo, foi o primeiro deles que eu conheci. Eu tinha 16 anos, eu estava estudando no Clã e o Cândido me convidou para assistir um ensaio do Zimba no prédio da Araguari. A gente estava na Roxinol, né? Aí fomos lá, super empolgados para ver o Zimba ensaiando. Na véspera tinha tido o primeiro show do Joe Pass no Brasil, com Oscar Peters. Eu assisti, saí de lá passado. E o Rubinho e o Luiz deram uma canja nesse show. E o Rubinho gravou o show num gravador cassete grandão. E eles estavam ouvindo. O Rubinho estava com o gravador em cima do surdo. Aí ele tocou uma frase, lá estavam ouvindo o show. Tem uma frase em uníssono. Pra mim, que era um moleque, tinha 1 quilômetro aquela frase. E era uma coisa assim. Mas bem mais rápido. O Rubinho olhou pro Luiz e falou assim: que é isso? E o Heraldo sentadinho falou assim: eu acho que é. E falou o nome de todas as notas. O Hamilton olhou para a cara dele, pegou um papel, uma caneta e falou assim: repete, Heraldo. Heraldo repetiu, o Hamilton escreveu e falou assim: vamos ver. Contaram 4 e saíram tocando de primeira. Naquele dia eu tive a primeira grande percepção da grandeza que me cercava, do privilégio que eu tinha de estar estudando com aquelas pessoas. Você move uns anos para frente e com 19 anos eu tinha estudado com o Rodolfo Streuter no equipe. O Cândido estava me preparando legal, eu ia para os Estados Unidos, abri uma vaga na Big Band do Nelsinho. Ele e o Sion fazendo um trabalho maravilhoso com a molecada. O Serginho, que era o batera, estudava comigo na faculdade, na Paulista de Artes, me convenceu a fazer um teste, trouxe as partituras para mim, eu dei uma estudada e fui ensaiar com eles. Foi quando eu conheci o Nelson, que gentilmente me deu a primeira grande oportunidade de tocar com músicos daquele gabarito. Ver ele e o Sion regendo era uma coisa maravilhosa, mas foram só 2 ensaios e eu acabei indo para Los Angeles. Mas vou te dizer, Nelson, além de muito bem escrito, aquilo era ruim de ler para guitarra, para o meu nível era um Deus me livre, cara. Nunca tinha tocado nada por 4, nunca ia conseguir fazer nada com 4 acordes por compasso. Minha leitura não estava naquele nível, mas foi legal, foi muito bom. Me preparou para o que a América estava me esperando.